Nós falamos, irmãos, nessas últimas semanas, que o apóstolo Paulo, depois que ele termina o seu ensino do Evangelho, do capítulo 1 ao 11 de Romanos, Paulo tem a preocupação de mostrar para nós que o ensino, a crença, encontra a conduta. Nós temos que pensar sempre nisso, irmãos. Entendemos o que é o Evangelho. A criação pecadora e caída é redimida pela obra de Jesus. Nós agora somos salvos. Nós temos essa crença e essa convicção. Mas a nossa crença, irmãos, o Evangelho que nós ouvimos e no qual nós colocamos nossa fé, ele precisa e de fato ele nos estimula à conduta, ao procedimento. Quando Paulo começa o capítulo 12 até o capítulo 15, ele vai mostrar para nós que, baseado na obra misericordiosa de Deus, nós precisamos entregar a nossa vida à forma de culto autêntica. Quando Paulo falou no versículo 12:1, ele fala: eu imploro, irmãos, diante da obra misericordiosa de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês a Deus, porque a oferta do corpo e da vida é o culto autêntico. Quando fala, irmãos, a ideia de racional, é a ideia de autêntico, espiritual, verdadeiro, aquele que cumpre o propósito planejado. O culto, irmãos, que Deus espera, ou a conduta que Deus espera, como eu tenho repetido isso, não é uma parte da vida, é tudo. É a oferta do corpo, é a oferta do 100%, é a oferta da existência. Irmãos, quem oferece a vida, o 100%, está dizendo que quer ter conduta e procedimento adequado. E no versículo 2 e 3, Paulo fez um apelo para a nossa mente. No versículo 2 ele disse: transformai-vos pela renovação da mente. Transforme-se pela renovação da mente. Ou seja, que a nossa conduta não seja apenas regras, princípios humanos, que são força de hábito. Sabe, irmãos, a igreja evangélica, ela tem a capacidade de domesticar as pessoas. Ela domestica o cristão no crentez, onde ele aprende a falar como crente, a vestir como crente, a andar como crente, a ir na igreja dos crentes, a evangelizar como os crentes. Mas na prática, irmãos, aquilo é tudo em forma. Às vezes dentro não tem aquilo. Mas a igreja, ela promove a forma. Mas Paulo fala: não seja a forma. Que a transformação comece na mente. Que comece dentro, para que o que aconteceu dentro mude o que acontece fora. Irmãos, a mente, ela é muito importante. Porque a obra que Deus faz no homem, irmãos, Deus não está fazendo uma obra em primeiro lugar no exterior humano. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele não tem a finalidade, em primeiro lugar, de atingir o modo de vestir. O Evangelho, ele não quer atingir, em primeiro lugar, o palavreado. O Evangelho não quer atingir, em primeiro lugar, os gostos. O Evangelho, irmãos, ele atinge o coração, a mente, o interior do homem. Quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, ele não é uma mensagem de transformação do exterior, é uma transformação da mente. Por quê? Quem tem a mente transformada, inevitavelmente vai ter um modo de vestir diferente, um palavreado diferente, gostos diferentes. Quando a mente muda, a vida muda. E o Evangelho, irmãos, ele atinge o homem por dentro, na mente e no coração. E Paulo fala que o cristão que ouviu a mensagem da misericórdia de Deus vai ter a mente transformada. E quando ele tem a mente transformada, ele vai ser capaz de viver e provar a vontade de Deus. É isso que nós pensamos. Mas no versículo 3, irmãos, foi o que nós falamos na semana passada. Paulo ensinou para nós uma coisa bem legal. Ele deu uma ênfase na palavra pensar, na palavra pensar. Vamos ler de novo o versículo 3, só para a gente dar uma ênfase aqui mesmo. No versículo 3, ele fala assim: porque pela graça que me foi dada, ou seja, pela obra de Deus em mim, pela autoridade, pela graça que em mim habita,
eu digo com autoridade para vocês. Olha o que Paulo fala: não pense de si mesmo além do que convém pensar, mas pense com moderação, porque esse é o modo de pensar correto, porque ele segue o preceito da fé. O versículo 3, irmãos, na nossa Bíblia, só cita a palavra pensar 2 vezes, mas no texto original grego, a palavra fronel, que é a palavra pensar, ela aparece 4 vezes. Em um versículo, Paulo dá uma ênfase super extrema na palavra pensar, num aspecto negativo e positivo. Paulo fala: cristãos, já que nós tivemos a nossa mente transformada por Deus, nós precisamos pensar de maneira correta. Paulo disse para nós, irmãos, que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Irmãos, nosso pensamento a respeito de nós, a nossa autoimagem, a nossa autoavaliação não pode ir além do que convém. O cristão que fala assim: eu, pastor Tiago, pastor há 10 anos, fiz anos e anos de teologia, faço isso, aquilo, mas eu sou uma maravilha. Tem cristãos que são assim, irmãos, olham para si mesmo no espelho e falam: nossa, mas eu sou uma maravilha, eu lá no céu vou morar na mansão, vou morar na cobertura, eu sou muito bom, eu sou pastor, sou apóstolo, sou isso, aquilo. Irmãos, uma autoimagem errada. O homem às vezes olha para si mesmo e ele tem uma ideia de si que vai além do que convém. Mas Paulo fala: quando você olhar para si mesmo, não se veja além do que você é. E ele disse na segunda parte do versículo, ele disse: antes, pelo contrário, pense com moderação. Ou seja, tenha uma autoimagem equilibrada, moderada. Mas é aí que entra uma questão, irmãos: como que eu, ser humano pecador, vou ter uma autoimagem moderada? Vocês concordam comigo, irmãos, que moderação não é uma virtude humana, concordam? Ser humano por natureza, ele é, não sei se existe a palavra, mas ele é desmoderado. Nós não somos moderados por natureza. A gente fala demais, a gente come demais, a gente fofoca demais, a gente dorme demais, a gente faz tudo demais. A moderação não está na nossa essência. Ser humano ele é demais para tudo, concorda? E aí é que entra o problema, que Paulo fala assim: não pense de si além do que convém, mas pense com moderação. Aí você fala: então, pastor, agora eu estou lascado, eu não tenho moderação. O que vai moderar o meu pensamento? O que vai moderar o meu pensamento? É aí que Paulo explica, né? Porque aí fica bom. O versículo 3, vamos ler de novo para a gente chegar na última parte. Ele fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo, irmãos, ele mostra para nós no versículo 3, esse é meu entendimento, que a fé, ela funciona como um moderador do cristão. E quando a gente fala da fé, irmãos, não é a fé que eu tenho. Eu acredito que diz respeito à fé que a Bíblia ensina. E a fé que a Bíblia ensina, irmãos, ela é usada como uma designação da obra de Jesus, do ensino de Deus. Quando nós lemos na Bíblia a palavra fé, ela pode ser um símbolo do ensino de Deus. Ou seja, o ensino de Deus, a obra de Jesus, ela precisa ser um moderador na minha vida. Irmãos, a fé cristã, ela precisa moderar o homem. E a gente, quando olha, irmãos, para a nossa fé em Deus, a nossa fé em Deus, ela nos lembra que Deus, ele é soberano, e ele disse que nós não somos bons nem justos. Deus fala: sua justiça, imagina um pano imundo, a sua justiça é assim. Você fala: mas eu sou muito justo, eu cumpro meus deveres, eu pago os impostos, eu ando direito, eu crio a família direito. Deus fala: olha, isso não muda nada, a sua justiça, ela é precária. Mas aí Deus fala: não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer,
todo mundo é desvirtuado. Deus, irmãos, aquele que é o soberano da nossa fé, ele diz que nós não somos bons, que nós não podemos ter uma autoimagem errada. Mas quando nós pensamos em Jesus, irmãos, ele disse que nós precisamos imitá-lo, porque ele não veio para ser servido, veio para servir. E Paulo fala em Filipenses: tenha em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus, o sentimento de humildade, porque ele era Deus, mas não foi arrogante pelo fato de ser Deus, mas ele se humilhou, deixando para nós o exemplo de humilhação. Isso é Filipenses capítulo 2. Irmãos, a nossa fé precisa moderar a nossa vida. Vocês, irmãos, poderiam dizer: pastor, a moderação não é parte de mim, mas a fé que você professa, ela precisa moderar a maneira como você pensa. O exemplo de Jesus, irmãos, modera o que nós pensamos. A posição de Deus a nosso respeito, ela modera a maneira como nós pensamos de nós mesmos. A fé atua na nossa visão moderada de nós mesmos. Mas Paulo fala no versículo 4, uma segunda questão. Se a fé nos ajuda na moderação, no versículo 4 ele fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim somos também nós. Somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Eu creio, irmãos, que o nosso pensar, ele é moderado pela fé que professamos, mas ele é moderado pela necessidade de complementação que temos. A nossa moderação está, irmãos, na nossa fé, mas a moderação reside também na necessidade que nós temos de complementação. E é isso que Paulo ensina. Ele fala: olha, você não pode pensar de si além do que convém, porque a fé que nós professamos, ela nos ensina a moderação. Mas vocês também não podem pensar de si além do que convém, porque vocês não são autossuficientes. Vocês não são o corpo completo. Vocês são parte do corpo. Um dedo, um pé, o joelho, é a canela, é o dedo, é a mão. Nós precisamos, irmãos, de outros para que nós sejamos completos, para que nós sejamos uma unidade. Se eu, irmãos, não sou completo, como que eu poderia ter um pensamento de mim mesmo além do que convém? Se quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu não sou uma unidade total, se eu vou ver que eu preciso da Elza, do Maurício, do Jefferson, do Adolfo, quando nós olhamos para nós, irmãos, como cristãos, Deus nos fez pessoas salvas e maduras da ótica da fé, mas Deus nos fez pessoas que precisam de outras. É por isso que aqui Paulo usa uma ideia de que nós somos um corpo que só é formado na unidade de todas as partes. Meus irmãos, a nossa maneira de pensar, ela se torna moderada pela fé que professamos, mas também pela necessidade que nós temos de sermos completos pela presença uns dos outros. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nem todo cristão vê assim. Nem todo cristão vê a coisa dessa ótica. Nem todo cristão acha que precisa de outras pessoas. Não é todo crente que se vê necessitado das outras pessoas. Há cristãos, irmãos, espalhados pelo mundo afora, dizendo assim: eu tenho dons, eu tenho habilidades, eu tenho maturidade, eu tenho tempo na fé, eu tenho todos os requisitos, eu não preciso de ninguém. Cristãos, irmãos, que normalmente acham que não precisam de congregar, são cristãos que se veem de maneira além do que convém. Porque quem não celebra a congregação, irmãos, não admite que precisa ser complementado. Porque é na congregação da igreja que nós nos complementamos. É na congregação do povo de Deus, e quando eu falo isso, eu não estou falando só do culto, mas é na congregação do povo de Deus diária que nós somos complementados. Aí quando você vê um desigrejado que não acha a congregação importante, é como se ele estivesse dizendo que não precisa das outras pessoas, que ele já tem tudo o que precisa.
Ele tem Deus, isso é bom. Ele tem Jesus e o Espírito, isso é bom. Mas nós, irmãos, não somos completos sozinhos. Precisamos uns dos outros para sermos completos. E sabe de uma coisa, irmãos? A nossa maneira de pensar, citada 4 vezes no versículo 3, ela é moderada por 2 princípios. A fé modera o modo como nós pensamos de nós, mas também a nossa necessidade de complementação modera a maneira como nós nos vemos. E Paulo disse no versículo 6 o seguinte, ele fala no versículo 6, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, ou seja, os dons que nós temos, eles contribuem na nossa complementação. Paulo fala, há pessoas que têm o dom de profecia, ou seja, porta-vozes de Deus, pessoas que falam a palavra e a vontade de Deus. Eu repito aquilo que falei na semana passada, irmãos, não pensem que profeta é só alguém que fala coisas do futuro, não, irmãos. Profeta é alguém que fala em nome de outra pessoa. O porta-voz do presidente da República é um profeta, um pastor é um profeta, um professor é um profeta, um irmão que lá no trabalho fala de Deus, ele é um profeta. É alguém que declara a palavra e a vontade de Deus. E eu sinto, irmãos, que às vezes os cristãos eles acham que não são profetas porque não tiveram revelação especial. Mas, irmãos, a Bíblia é a revelação de Deus. Sempre que nós lemos a palavra, aqui nós estamos tomando para nós a vontade de Deus. Quando saio daqui e falo o que a palavra diz, eu estou declarando aquilo que Deus quer que eu declare. Irmãos, um profeta é alguém que fala o que Deus quer. E Paulo disse, se o dom é profecia, que ele seja de acordo com a maturidade, com a fé, com o princípio que norteia a nossa vida, que seja segundo a fé. O profeta, irmãos, ele não pode falar de si mesmo. Ele não pode chegar lá fora e falar assim, não, isso aqui é errado, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Irmãos, o crente é assim. Fala de si, não fala da fé. O profeta, irmãos, não pode falar de si mesmo. O profeta não pode falar pela sua autoridade. O profeta não pode falar dos seus gostos e opiniões. O profeta fala segundo a fé. Só que hoje, irmãos, tem muito profeta de si mesmo. Profeta que fala coisas que Deus não falou. A praia é do pecado. A bermuda é do diabo. Ah, mas o cinema é do capeta. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas aquilo, tudo coisa dele, não é baseado na fé. Irmãos, aquele que fala em nome de Deus tem que falar pautado na fé. E a fé, irmãos, pode ser conhecida na palavra. Se você tem o dom de falar aquilo que Deus quer que você fale, fale o que a Bíblia diz, não fale o que você pensa. Quando você for dar, irmãos, uma opinião, fale assim, olha, é o que eu penso, mas não fale que é o que Deus pensa sem ter certeza. Irmãos, não falemos o que Deus não falou, porque muita gente interpreta errado, fala o que Deus não falou. Ele podia ser simplesmente humilde e falar assim, olha, irmão, Deus, a Bíblia não fala nada disso, mas eu acho, baseado no meu estudo, na minha experiência, baseado no que eu vi e vivi, que isso não é bom. A Bíblia não condena determinada coisa, mas eu acho que não convém. Agora não fala que Deus falou, porque tem coisa, irmãos, que Deus não falou, que tem profetas falando. Eu, irmãos, ouvi muito disso, muitos extremos, né? Às vezes, eu não consigo, assim, talvez dar muitos exemplos práticos, né? Mas eu poderia citar para vocês alguns pequenos. Por exemplo, na nossa origem batista livre, só para vocês terem uma noção, na origem batista livre, alguns princípios que eram assim. Eu já falei do cinema. O cinema foi um princípio. O cinema não pode. Deus condena o cinema. Não tem isso. Aí você fala assim, não, a
Bíblia fala que a mulher jamais pode usar calça. O homem não pode usar bermuda. Mas o homem não pode ir na praia. Ou o homem não pode jogar bola. Irmãos, hoje moderou. Mas alguns anos atrás, não podia nada. Cristão não podia jogar bola, não podia ir em lugar nenhum, não podia fazer nada. Porque tudo Deus proíbe. Aí, a pessoa pregava aqui uma autoridade danada. Pega um versículo bíblico, torce ele completamente, fala que Deus falou e Deus não falou. Ele poderia dizer assim: irmãos, eu acho que o cinema é inconveniente. Eu acho que bermuda não é legal. Eu acho que mulher tinha que usar calça. Eu acho que praia não é bom porque ela tem muita nudez. Aí você podia usar uma série de argumentos. Mas, irmãos, isso não é ser profeta de Deus. Quando a pessoa fala decisivamente algo que Deus não falou. Porque, irmãos, se a Bíblia não diz claramente, Deus não falou. É algo que eu entendo que Deus falou. Irmãos, a igreja, ela é complementada com o dom de profecia. Irmãos, uma coisa, só para eu pular esse dom. Quando nós, irmãos, interagimos uns com os outros, eu acredito que nós temos uma severa dificuldade em tolerar pessoas com esse dom. Porque nós não gostamos que alguém dê para nós a real mesmo, sabe? O popular vai dar real naquela pessoa e não gosta. A gente normalmente não aceita isso. Quando alguém chega e fala: irmão, Deus condena isso. A gente sai super magoado. Fala: o que pensa que é para falar isso comigo? Como que ele pode falar comigo que a minha roupa está indecente? Que autoridade ele tem? Foi lá, abriu a Bíblia para mim e falou que a mulher tem que vestir com modéstia. Quem que era para falar de modéstia para mim? Ou o irmão tem uma boca meio suja, o irmão fala que a Bíblia falou que na sua boca não pode ter conversação torpe, mas que a sua palavra deve edificar. Aí o irmão vai lá e fala aquilo para o outro porque ele está com a boca suja. Ele fala: não vou naquela igreja, aquele bocudo falou comigo aquilo. O que ele pensa que é? Irmãos, as pessoas são assim, vocês concordam? Irmãos, estou careca de ver isso. Isso é muito comum, porque, irmãos, as pessoas não gostam daquele que é profeta. As pessoas não gostam daquele que declara a vontade de Deus, porque quando, por vezes, declaramos a vontade de Deus, ela confronta fortemente a nossa vontade, e isso, às vezes, nos machuca. Irmãos, o dom de profecia complementa a nossa vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos, irmãos. Um puxão de orelhas é saudável para nós. Uma advertência é saudável para nós. Alguém que chega e fala: irmão, isso não está certo, isso não convém, Deus condena. Isso, irmãos, deveria ser recebido com alegria. Eu deveria estar pensando assim: oh Deus, obrigado por isso. O Senhor está usando essa pessoa com essa palavra para me complementar, para me tornar melhor, para mudar a maneira como eu penso. O dom de profecia, irmãos, ele muda a maneira como nós pensamos de nós mesmos. Versículo 7. Veja lá. Paulo fala: se o dom é ministério, quem tem esse dom, que se dedique ao ministério. Quando fala a palavra ministério, irmãos, não é ministério da igreja, não é ministério de ser diácono, ministério de ser músico, ministério de ser pastor, não. É serviço cristão. A palavra é diaconia. O diácono, irmãos, é aquele que serve, é aquele que limpa, é aquele que cuida, é aquele que dá carona, é aquele que distribui, é aquele que usa as mãos para fazer. Quem tem o dom de servir, irmãos, precisa servir. Quem tem a natureza serva, servil, precisa servir. E quem serve, irmãos, precisa se dedicar ao serviço. Muitos de nós, irmãos, tem dentro de nós mesmos aquele estímulo forte de servir. Eu quero usar meu carro para servir, quero usar meu dinheiro para servir, quero usar minha casa para servir, quero usar minha mão para servir, quero usar tudo que eu tenho para servir, para poder ser útil na vida das pessoas. Irmãos, os servos complementam na nossa vida. E digo uma coisa, irmãos, se de alguma forma o dom de profecia, por vezes, ele é mal recebido por nós, quando alguém dá uma palavra, muitos de nós também
não aceitam ser servidos. Muitos de nós, irmãos, não aceitam ser servidos. Pensa nisso. Muitos de nós, irmãos, não gostamos. Alguém fala assim: ô pastor, deixa eu fazer para você. Eu logo falo assim: não precisa não. Alguém fala assim: não pastor, eu vou te dar isso. Eu falo: não precisa não. Irmãos, a gente precisa aceitar mais o serviço. Eu tenho falado isso com a Samira o tempo todo. Quando normalmente tem uma reunião na igreja e eu não estou aqui presente, eu falo para ela, falo: meu bem, se alguém supor te dar uma carona, aceita a carona logo. Fala assim: não, irmão, eu quero a carona. Pede alguém uma carona. A gente dá carona para todo mundo. A gente leva todo mundo para lá e para cá. A gente não mede esforço para ir lá em Barbacena buscar alguém. A gente tem isso dentro de nós. Quando alguém quer te fazer, aceita. Ah, mas o irmão mora lá longe, lá no fim de lá. Não tem problema, aceita. A gente faz, a gente serve. Quando alguém quiser te servir, aceita o serviço. Recebe o serviço. Irmãos, a gente precisaria ser assim. Às vezes a gente não aceita a palavra profética. Às vezes a gente não aceita o ato de serviço. Alguém quer dar uma coisa para nós, a gente fica quadrado. Alguém quer fazer uma coisa para nós, a gente fica quadrado. A pessoa fala igual a Cíntia, falou: pastor, deixa eu lavar as túnicas do batismo. Às vezes a tendência é falar: não, pode deixar o bispo lava. Não, irmãos, ela ofereceu para servir. Ô Cíntia, obrigado. Então, a gente perder esse encabulamento de aceitar. Irmãos, aceitem os atos de serviço. Quem está querendo te servir, está querendo contribuir, é para te complementar. E quem tem o dom de servir, irmãos, sim. Nós precisamos ter uma maneira de pensar moderada. A fé modera, mas a nossa necessidade de complementação também modera. A profecia é importante, o serviço também. Você fez eu lembrar do irmão Marcelo, nosso irmão que foi para o céu. Ele viu que eu estava em casa, né, não podia vir, ele sabia que eu estava chateada com o pé operado. Aí ele falou que mandou a Eliana me falar que ele ia arrumar uma cadeira de roda para me trazer. Eu aceitei, né? Foi lá em casa me buscar, me ajudou a chegar lá fora, né? Me trouxe com a cadeira de roda, eu continuei vindo até melhorar o pé e poder andar. Até toquei com o pé para cima aqui. Sabe, tia Elza, esses atos de serviço, a gente logo pensa assim: não, eu não quero, não precisa. Irmãos, se alguém quer te dar um dinheiro, aceita. Se alguém quer te dar uma carona, aceita. Se alguém quer te dar um presente, aceita. A gente logo fala: não precisa não. Irmãos, não precisa disso. A gente tem que aceitar com gratidão. Deus está querendo nos complementar. Né? A gente tem que parar com essa coisa e falar: me chamou para almoçar na casa dele. Eu tenho assim, reservas de ir na casa das pessoas. Vai lá, ela está te chamando, vai, né? Vence as barreiras. Deus está querendo complementar e mudar a maneira como nós pensamos. E com isso o amor foi melhor. É claro, quando a gente... É isso, quando a gente... Mas, irmãos, nós somos de Minas. Eu gosto de ajudar, mas quando é minha vez, não, mineiro. Eu sempre digo para a pessoa: você vai fazer algo por mim? Você quer fazer para ela. Eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa, retribuir. E às vezes eu não posso retribuir como ela fez. E sabe, Roseli, eu vejo que assim, isso é mal do mineiro. O mineiro é muito vergonhoso para tudo. Mineiro é programado para dizer: não, irmãos, isso eu falo para vocês, isso é hábito ruim. Eu cresci numa casa onde meu pai, ele é uma pessoa que tem a tendência de falar não para tudo. A gente sempre acha que está incomodando. E quantas vezes eu fui em lugares e a pessoa falava: ô Tiago, almoço comigo. Eu falava: não precisa não estou com fome não. Você queria comer, mas você não está preparado para falar não. Porque você pensa: não quero incomodar, irmãos. Se alguém quer fazer uma coisa, aceita. Se alguém fala uma palavra que às vezes nos confronta, aceita. Lembra, Romanos 12:3. Deus está preocupado com a nossa maneira de pensar. A fé modera o pensamento, mas a nossa necessidade de complementação modera a maneira como nós pensamos. O dom de profecia, irmãos, ele é importante, mas o serviço também é importante. Isso. Eu percebi, às vezes, isso acontece muito. Às vezes você vê uma pessoa, às vezes você vê uma pessoa passando, eu fico
egoísta, orgulhosa, né? Mas é um pouco de orgulho mesmo. Se não aceitava a identificação por essa realidade, aquela vergonha, às vezes, entendeu? Se às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande. Sim. Agora, o outro ponto aí que você falou mais atrás, acho que nosso sentido para você. No Velho Testamento tem uma passagem que fala sobre mulheres vestir vestes de homem. Sim. Nilson, uma questão é o seguinte: naquele contexto cultural, a maneira de vestir das pessoas era muito diferente da maneira moderna, né? O tipo de vestimenta daquela região, ela é completamente diferente, e a Bíblia, a lei de Deus, estava sempre querendo mostrar que era necessário ter distinção pela a maneira de ter o cabelo, pela maneira de se portar, mas para criar distinção. E o tempo passa, a cultura muda, o modo de vestir muda, o princípio é o mesmo, que a mulher vista e se porte, seja identificada como mulher, mas dentro da vestimenta tradicional, né? Naquela época haveria distinção dentro da cultura e da maneira de vestir da época, e hoje deveria ser também feito de maneira distintiva dentro da nossa época. Eu acho, Nilson, que é um princípio, porque quando a gente quer usar aquela passagem do Antigo Testamento, a gente deveria sim ter cautela, porque ela diria que todos usavam uma espécie de roupa por baixo, uma espécie de saia, de túnica, com uma túnica por cima, e túnicas, que dava a impressão de que todo mundo usava uma roupa super comprida, que realmente cobria totalmente. A nossa cultura mudou completamente, isso não é usado mais, nós homens não usamos. Então, a gente já entendeu que a cultura mudou e nós homens nos vestimos diferentes. Quando muitos, talvez as pessoas um pouco mais de idade eram mais jovens, era absurdo o homem usar uma calça um pouco mais justa, não estou falando colada, a calça tinha que ser super larga, roupa de cima. Homem usava shorts e bermudas? Nunca. Nossos avós não usavam isso nunca, era uma tragédia. Hoje a gente usa. A cultura mudou. E a gente viu que a vestimenta mudou. Mas o princípio, Nilson, é o mesmo. Que a mulher se vista com decência, com moderação, como mulher, com dignidade de mulher. E pode-se usar calça com dignidade. Pode-se usar saia com dignidade. Eu creio que mulher pode usar bermudas com dignidade. Tudo com moderação e com isso. Irmãos, são princípios, mas é aquilo que eu estava falando no início. Há muita gente que entra num processo de condenação que a gente vê que não leva a nada, né? Muitos princípiozinhos e coisinhas. Mas, irmãos, a gente tem que levar uma coisa com a gente no seguinte sentido. Nós cristãos somos transformados por um processo que começa no corpo, no palavreado, na roupa, nos hábitos? Não. Deus opera uma transformação que começa na mente. E Paulo fala, já que a transformação começa na mente, Paulo diz, não pense de si além do que convém, pense com moderação. A fé, irmãos, modera o nosso pensamento. A nossa necessidade de complementação modera o nosso pensamento. O dom de profecia, ele é útil para nos complementar. Quando alguém fala, ô pastor, eu acho que essas palavras que o senhor usa não são boas. Vi o senhor falando um dia uma palavra lá no culto. O senhor sabia que essa palavra é palavrão? Você fala, oi irmão, já vi. Eu vou falar, tá doido. Tinha que ter concentrado na pregação que era boa e não na palavra que eu falei, concentrou naquilo que é ruim. Eu falei, irmão, obrigado. Talvez eu não sabia que essa palavra era ruim. Que era ruim. Obrigado por isso. A gente, irmãos, aprender que quando alguém nos declara a palavra de Deus é para o nosso bem. A gente vê no versículo 7 que quando alguém nos serve é para o nosso bem. O versículo, vou aproveitar enquanto o Adolfo ainda bateu o segundo sino. O versículo 7 também, olha o que fala. Se o dom é ministério, que haja dedicação no ministério. Aquele que ensina, esmere-se no ensino. Olha a ideia, irmãos. O dom de ensino, ele é um dom vital para a complementação, para o amadurecimento da igreja. Alguém que ensina, tem que ensinar com dedicação. Aquele que recebe o ensino, receba o ensino com gratidão, como alguém que está sendo transformado na maneira de pensar. Irmãos,
Quantas coisas em nós mudaram com o ensino que nós aprendemos, não é verdade? A gente chega na igreja, irmãos, todo atrapalhado, todo torto. Quanto mais a gente aprende, mais a gente muda. Pouco a pouco eu falo, opa, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, preciso mudar aquilo. Quando a gente fala, nossa, eu mudei tanto, é porque alguém que tinha o dom do ensino, se dedicou no ensino, eu acolhi o ensino, e o ensino foi me transformando. Versículo 8, Paulo fala, aquele que exorta, ou seja, aquele que encoraja, aquele que estimula, aquele que orienta, deve fazer isso com dedicação. Irmãos, pensem como que é necessário no meio da igreja, pessoas que exortam. Eu costumo dizer, e falei no estudo bíblico aqui na igreja, que quem tem o dom de exortação é tipo aquele irmão que é o irmão que faz chupeta no carro mesmo. É como se fosse aquele irmão que está com a bateria carregada e vê os irmãos com a bateria toda riada. Está tudo parado. Ele fala, irmão, aqui, vou fazer uma chupeta aqui, ó. Conecta o cabo e dá um gás na Tia Elsa. E dá um gás na Cíntia. E dá um gás no Ledes, e dá um gás no Anjo. Ele fala aqui, irmão, você está meio arriado, mas eu quero te dar uma injeção de ânimo. É o irmão encorajador. Aquele que bota o irmão para cima, sabe? Que bota carga na bateria que está... Né? Eu até falava que as pessoas às vezes mudam, né, o sentido delas, só exortar. É porque parece que exortar é sempre ficar puxando a orelha, né? Não é. Exortar envolve isso, mas envolve estimular. O estímulo vem com injeção de ânimo, mas também com certa correção. Mas o exortador, irmãos, é o encorajador. Paulo fala no versículo 8, vou encerrar aqui a dor, vou atrasar não, hein? No versículo 8 fala, quem contribui, contribua com liberalidade. Irmãos, olha como que é necessário para a igreja, contribuintes, pessoas que contribuem com as finanças, com os bens, com o tempo, com os dons, com as habilidades, contribuição, irmãos, com tudo que temos. A pessoa que tem esse dom, que tem essa coisa dentro dela, faça, e nós que aceitemos isso também. Fala no versículo 8, também, o que preside, faça-o com diligência. Quero só abrir uma questão aqui, irmãos. Muitas vezes nós associamos a palavra presidir com a ideia de chefe, com a ideia de líder. Líder no conceito errado, né? A palavra presidir, irmãos, tem a ideia de aquele que cuida do outro. Líder, na verdade, irmãos, é um cuidador. Não é alguém que fala assim, faz isso, faz aquilo, pega, leva, você compra, você faz, irmãos. Isso não é a essência da palavra presidir. Presidir envolve cuidar. Quem tem o dom de presidir é quem tem o dom, o estímulo de cuidar. E Paulo termina dizendo, quem exerce misericórdia ou compaixão, faça isso com alegria. Irmãos, todos os dons são importantes para a nossa complementação. Aí você sai da igreja e fala, pastor, eu entendi que Paulo me ensinou a pensar com moderação, mas eu não tenho moderação, pastor, como que eu vou pensar de maneira moderada? Você aprendeu que tem duas coisas que nos moderam. A fé nos modera. A nossa necessidade de complementação também nos modera. Deus usa, irmãos, o dom de profecia, o dom de serviço, Deus usa o ensino, Deus usa a exortação, Deus usa a contribuição, Deus usa o cuidado e Deus usa a compaixão para que a igreja seja complementada. Você que tem o dom, use. Você que recebe o benefício dos dons, receba com gratidão, porque Deus está querendo mudar o nosso pensamento. A profecia muda o nosso pensamento. O serviço, o ensino, a contribuição, a misericórdia, tudo isso, irmãos, é uma forma de Deus trabalhar a nossa mente e a maneira como nós vemos a nós mesmos. Irmãos, nossa autoimagem precisa ser transformada pela nossa fé e pela complementação que Deus está trazendo por meio da igreja, certo? Espero que tenha feito sentido. Semana que vem tem mais, né, irmãos? Nunca acaba, né? Nós nunca vamos cansar disso.